E os demais irmãos abram comigo em segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Antes, irmãos, de lermos, você abre e deixa ele aberto aí, você marca, aí você vai para Efésios 6 também. Vamos ler esse antes, eu ia ler depois, mas vamos ler antes. Efésios, capítulo 6 e verso de número 10. Efésios 6, 10, quem achou diga amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar o que, irmãos? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quero ler o verso 13, irmãos, novamente com os irmãos. O 13 diz assim, ó: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Verso 18, orando quando, irmãos? Em todo tempo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os... Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações. Nós queremos a cada dia estar diante do Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito possa nos conduzir a um lugar excelente nessa noite. O Teu Espírito venha falar os nossos corações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sei que a maioria não é muito fã disso, mas é bom a gente, às vezes, verbalizar. Às vezes você não fala isso com alguém, mas às vezes no culto você fala. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, fica firme. Assim, depois de tudo, continue firme. Amém? Amados, não sei você, esses dias eu estava vendo uma estatística que eu achei ela terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Você vai entender, ela é maravilhosa porque me trouxe uma informação, mas a informação é terrível. E a informação, irmãos, é o quê? A informação é que a maioria dos acidentes automobilísticos, às vezes na estrada, às vezes, na sua grande maioria, eles não acontecem longe de casa, ele acontece às vezes perto de casa. Às vezes o camarada viajou 1000 quilômetros, 700 quilômetros, ele sofre um acidente muitas vezes a 100 quilômetros de casa, a 50 quilômetros de casa. Aí você vai ver... E eles estavam fazendo uma análise que muitos acidentes ocorrem dentro dessa estatística. Amados, e eu não sei você, quem aqui dos motoristas, seja homem ou mulher, irmãos, tá? Seja homem ou mulher, que já viajou, ou pegou estrada, quem já dirigiu na BR em viagens, quem aqui já pegou? Quem aqui já foi companheiro de alguém dirigindo na estrada, só para eu entender? Quem aqui nunca fez nada, saiu de Nova Serrana? Orar para você viajar... Pô, o pastor Zé Maria com aquele ônibus ali para te levar onde você quiser. Chega rapidinho, né, pastor? Num tiro chega lá no seu lugar. Amados, e eu não sei você, mas eu quando às vezes estou vindo do lado de São Paulo, lá, que às vezes geralmente eu vou para lá, tá vindo,
você vem de Goiânia, que é mais longe, São Paulo é um tiro, coisa de poucas horas a gente está em São Paulo, mas de Goiânia, irmãos, é uma viagem dolorida. Teve um dia que o pastor Geraldo e eu, nós saímos daqui, quando tínhamos trabalho ainda em Brasília, o pastor Geraldo e eu saímos daqui e fomos para Brasília, de Brasília para Goiânia, de Goiânia para Jataí, de Jataí nós voltamos para cá, e isso de sexta até domingo. Cheguei em casa, irmãos, moído, sabe o que é moído? Mas eu não sei você, irmãos, quando nós estamos vindo lá de cá, né, do Goiás, quando chega em Bom Despacho, a gente já se sente em casa. Não é verdade? Você está em Bom Despacho e fala assim, ufa, cheguei, mas está em Bom Despacho ainda. Quando você está vindo lá de São Paulo, você chega em Divinópolis e fala, cheguei em casa. A gente tem a tendência de estar em um lugar próximo do local final onde nós vamos estar, nós já nos sentimos que a viagem já acabou. Irmãos, e querendo ou não, a gente dá aquela relaxada um pouquinho, fala assim, não, cheguei, estou tranquilo. E isso, irmãos, eu quero trazer isso de uma forma espiritual, para nós aplicarmos isso de uma forma ilustrativa, essa questão dessa chegada. Mas e muitas vezes nós, por já decorrermos a caminhada cristã, de já termos uma experiência na vida com Deus, às vezes nós chegamos em certo ponto da nossa vida, às vezes não falamos, mas às vezes a nossa atitude é essa mesma atitude de chegar num local que não é o local de destino, e a gente já ficar mais relaxado ali naquele lugar. A gente já ficar tranquilo na consciência que a viagem já acabou, ela já está perto de acabar. E às vezes, irmãos, e com esse estudo que eu estava vendo acerca desses acidentes que ocorrem a 50 quilômetros, a 20 quilômetros, a 100 quilômetros de casa, às vezes a pessoa relaxa nos últimos minutos, achando que agora, porque está perto da sua casa, ele já chegou, aí a atenção, às vezes já vai pegar o celular, às vezes viajando para responder as mensagens, às vezes numa falta de atenção acontece algo, alguma coisa. E quando nós começamos a ver o que o Paulo começa a escrever à igreja de Éfeso, ele começa a dar um conselho, irmãos, do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, também no capítulo 6, dá um conselho similar. No verso 9 ele disse, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. O Paulo agora escrevendo na igreja de Éfeso, irmãos, ele começa a trazer para mim e para você um segredo que quem só pôde revelar isso foi o Espírito Santo. Ele começa a dizer assim, ó, há um combate que está acontecendo e você é um soldado. Você faz parte de uma milícia, que é a milícia dos remidos, e essa milícia, ela está constantemente sendo atacada. Ela está sendo atacada de vários lados, de várias direções e de vários modos. E para que você entenda que você está nessa batalha, para você não, como posso dizer, relaxar nessa batalha, não é a palavra que eu quero, mas eu quero trazer ela, para você não ficar mais tranquilo demais, você tem que ter uma armadura. E essa armadura tem alguns pontos dela, e ele começa a dizer que no verso 13, ó, portanto tomai a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O que o Paulo está dizendo? Ó, você vai ter um dia que vai ser um dia extremamente difícil na sua vida, pode ser pode ser um mês, né? Às vezes tem uma quinzena, às vezes tem um bimestre, um semestre que é o dia mau. Mas o Paulo está dizendo assim, ó, você tem que ficar firme nesse dia. Mas para você ficar firme, não é simplesmente eu estou firme, pode vir, não. Você só vai aguentar depois para ficar firme quando você está revestido de uma armadura de Deus. Mas ele começa no verso 10, ele começa a dizer, no demais, irmãos meus, ou seja, eu já estou te dando vários conselhos, agora por findar, eu quero te dizer, permaneça no poder de Deus. Por que o Paulo está falando para a igreja de Éfeso permanecer? Porque é muito fácil, irmãos, nós relaxarmos um pouquinho no que se tange às investidas do inimigo contra a nossa vida. Aí ele começa a dizer, ó, portanto tome a armadura de Deus e fica firme. Depois que você fez tudo o que? Orei, busquei, estou em intercessão diante de Deus, eu estou me santificando diante de Deus, agora eu vou ficar firme. E ele começa a dizer, por quê? Estáis, pois, firmes, tendo cingindo, ó como que você fica firme, irmãos. Estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade,
Vestida a couraça da justiça, que também quem te dá ser um homem e uma mulher justa é a palavra. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Um homem e uma mulher que anuncia o reino de Deus. Olha o complemento que um homem e uma mulher faz para ficar firme. Esses são os requisitos para você manter firme. Primeiro você vai usar a verdade, não vai haver mentira em você, porque você é filho do Senhor, você não é filho do diabo. Então primeiro o estar firme é dessa forma. Como? Eu vou usar a verdade, eu vou ser justo aos olhos do Senhor, eu vou estar anunciando o reino de Deus, o evangelho da paz. Eu vou tomar um escudo da fé. Ou seja, eu creio, eu acredito, Deus vai fazer, Deus Ele pode fazer na minha vida. Porque com esse escudo eu posso apagar os dardos inflamados de quem, irmãos? Do maligno. Porque o maligno vai tentar e falar assim, não é possível. Mas a fé em Cristo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O inimigo vai jogar na sua mente e falar assim, você não vale nada. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu tenho um preço muito alto. O inimigo vai jogar na sua mente, você não vai conseguir. Eu posso em Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo, eu também posso vencer. A fé começa a te fortalecer. Aí ele começa a dizer, porque você pode apagar os dados do maligno. Agora ele diz do capacete, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele está falando agora, o Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 10, diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora esse capacete que está aqui, irmãos, eu tenho uma arma que, como Paulo diz à igreja de Coríntios, a arma da nossa milícia, ela não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. O Paulo começa acerca disso no 2 Coríntios capítulo 4. Nós começamos a entender que a palavra de Deus, a palavra de Deus tem várias formas aqui, mas a gente pode aplicar agora de dupla forma. Ela é o que traz a proteção sobre os meus pensamentos e as minhas mentes, para que o inimigo não venha trazer confusão na minha mente. E ela também é a palavra com que eu devolva o ataque. E a minha palavra, ou a minha espada, ela corta qualquer tipo de altivez que se levanta contra a verdade de Cristo. Aí ele começa a dizer, então, ou seja, eu estou sendo justo, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo honesto. Eu estou lendo a palavra, eu estou sendo transformado pela palavra, eu estou anunciando o reino de Jesus a todos os homens e todas as mulheres, eu estou usando a palavra de Deus, eu estou lendo ela dia e noite, agora eu estou orando. Isso é a armadura de Deus, irmãos. Aí ele começa a dizer, e orando em todo o tempo, irmãos, é interessante essa palavra aqui no 18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Por que, irmãos, é a oração do Espírito? Por causa de Romanos 8, 26 e 27. Esse texto aqui, ele liga Romanos 8, o verso 26 e o 27 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí o 27 diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, é Ele, segundo Deus, que intercede por nós. Então quando eu oro segundo o Espírito, eu estou fazendo uma oração que chega diante do coração de Deus. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque não quero dizer que porque nós estamos vindo na casa do Senhor, nós temos uma fé no Senhor, que as dificuldades não vão tentar contra a nossa vida. O inimigo, irmãos, ele vai tentar trazer confusão na nossa mente. O inimigo vai tentar trazer confusão no nosso coração. O inimigo vai tentar trazer descrença na nossa mente, no nosso coração. O inimigo vai querer criar uma distorção. E eu quero contar um negócio que aconteceu comigo, irmãos. Eu não sei quantos anos isso tem, eu não era casado. Eu acho que eu estava no ano de casar. E aconteceu um negócio muito engraçado, irmãos. Muito engraçado. Vou contar para os irmãos. Para vergonha minha. Sabe? Eu me lembro que nós estávamos numa reunião na sala pastoral lá embaixo, naquela outra igreja. Lá embaixo, no outro templo, né, melhor dizendo, no outro templo que nós tínhamos lá embaixo, nessa rua mesmo. E a gente estava numa reunião, irmãos, e a reunião estava ainda acontecendo, já estava tarde da noite, e a gente estava lá ainda na reunião. Amados, e eu me lembro que eu ia ficar para depois para conversar com o pastor Geraldo, irmãos, e eu achei uma coisa muito interessante, porque, irmãos, eu sempre tive uma visão muito unilateral, ou seja, eu não via somente de um lado, eu gostava de ver todos os aspectos. Eu lembro que eu estava numa reunião, e aí quando acabou a reunião, eu sentei do lado do pastor Geraldo, porque eu queria conversar com ele. Eu coloquei a minha perna em cima assim do banco, dessas cadeiras que tinha lá, daquela mesa aqui redonda e tal.
E quando eu coloquei, irmãos, o pastor Geraldo, aí todos os irmãos foi saindo da cadeira e foi colocando as cadeiras assim, né? Empurrando. Normalmente, você sai de uma mesa, o que você faz com a cadeira? Você empurra. E aí eu tava do lado do pastor Geraldo, tava eu, a mesa aqui, eu aqui, o pastor Geraldo ali, uma cadeira. Eu fui lá e pus a minha perna assim do lado. Não sei por que eu fiz aquilo. Aí o pastor Geraldo, ele foi empurrar. Mas o pastor Geraldo empurrou assim, ó. Pau! Minha perna quase, sabe? Eu falei assim, ué, ele queria arrancar minha perna? Irmãos, eu fui com aquele negócio pra minha casa e eu ia conversar com ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, você quer conversar comigo? Eu falei assim, não, esqueci. Não quero conversar mais, não quero ir embora. Depois a gente conversa. Amados, e no outro dia, eu tava lembrando disso hoje, irmãos, por incrível que pareça, não sei porquê. E no outro dia, eu tava no meu devocional e essa palavra falou muito ao meu coração. E no outro dia, eu comecei a pensar nisso e eu comecei a raciocinar. Eu vou casar com a filha dele esse ano. Será que ele tem raiva de mim? Não é possível. Não é possível um negócio desse. Não tem cabimento. Por que ele fez isso comigo? Ué, aí a gente, nessa hora, irmãos, a gente pega tudo da Bíblia, né? Mas o pastor não tem que ter amor. Irmãos, eu fiquei, irmão, furioso. Aquele negócio vinha. Só que eu não sabia, irmãos, que eu estava sendo o quê? Atacado. Eu não sabia, irmãos, porque nós pensamos que um ataque é igual o que está acontecendo com Israel. Israel agora, no bombardeio com o Hezbollah, em 60 minutos eles fizeram 300 bombardeios contra o Hezbollah, para você ter uma ideia. Então ele estava esperando alguma coisa acontecendo, mas eu não imaginei que aquilo poderia ser algo contra a minha vida. Eu não imaginei que o diabo ia usar uma coisa tão, desculpa o termo, besta daquela, uma coisa tão boba daquela, para tentar me atacar. Irmãos, e na minha concepção, e na minha lógica, e na minha cabeça, eu estava certo, porque eu fui agredido naquele lugar. Irmãos, e eu comecei a ficar com aquilo no meu coração, e passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí eu pensava comigo, eu quero casar com a filha dele, mas não preciso estar com ele também o tempo todo, mas com a filha dele eu quero casar. Amados, e quando chegou na sexta-feira, eu fui dobrar meu joelho. Pra você ter uma ideia, irmãos, eu estava tão no espírito que já tinha 4 dias que eu não orava. E quando chegou na sexta-feira eu fui orar, Senhor, o Senhor sabe das minhas aflições. O Senhor sabe, Senhor, como está o meu coração. O Senhor sabe, Senhor, da minha dificuldade. O quanto eu tenho sido afrontado, meu Deus. E na hora, irmãos, o Espírito Santo me fez eu sentir uma vergonha muito grande de mim mesmo. Na hora, irmãos, o Espírito Santo me levou naquele lugar. E o Espírito Santo falou assim comigo, por que você escolheu ter esse tipo de visão? Senhor, o Senhor viu o que aconteceu. O Senhor estava lá. Ele falou assim, por que você está escolhendo viver dessa forma, desse jeito? Irmãos, eu comecei a raciocinar e na hora, irmãos, nunca aconteceu isso antes, isso nunca aconteceu depois, mas aconteceu algo extraordinário naquele momento. Naquela hora, como se eu tivesse voltado naquela reunião. Foi uma coisa indizível, é uma coisa muito para mim, eu não compartilho muito isso porque tem experiências que ela é íntima, é para você. Não é isso, irmãos? Tem coisas que é você e Deus. É como se eu tivesse ido para aquela sala de novo e como se eu estivesse vendo acontecendo. Amados, e para quem não sabe, lá antigamente não era igual nesses pisos, eles eram de piso mesmo. E o que aconteceu? Na hora que o pastor Geraldo foi automaticamente empurrar a cadeira, porque estava todo mundo indo embora, a cadeira travou no rejunte do piso. Sabe quando você vai empurrar a cadeira dá aquela travadinha? Já aconteceu isso com vocês, irmãos? O que você tem que fazer quando dá o travadinha na cadeira? Você tem que fazer o que, irmãos? Empurrar mais forte. E na hora que empurrou mais forte, o que aconteceu? Mas quem mandou eu estar com a perna lá? Irmãos, na hora quando eu fui ver aquilo, eu vi aquela visão e eu falei assim, gente, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Na hora que ele foi empurrar, travou. E na hora que travou, foi forte por causa do rejunte, a culpa não foi dele. Eu voltei, irmãos, eu fui falar com o pastor Geraldo. Falei, pastor Geraldo, eu quero ter uma conversa com o senhor hoje. O que é? Eu estava triste com o senhor até ontem. Hoje eu estou triste comigo. E aconteceu isso. Ele só fez assim, ó. Mas meu filho, que bobeira. Você ficou uma semana
Com uma coisa tão boba dessa, dá para ser menino. Falei, tô mesmo, pastor. E eu quero hoje pedir perdão, porque eu não aguento mais esse sentimento. Eu não quero que o inimigo coloque no meu coração um sentimento, porque eu tenho que ficar firme depois de ter feito tudo. Amados, e muitas vezes o inimigo ele vai tentar lançar um sentimento no seu coração justamente da pessoa que mais te ajuda. Às vezes o marido começa a olhar a mulher como uma inimiga, a mulher começa a olhar o marido como inimigo. O líder da célula, o discípulo começa a olhar para o discipulador como inimigo. O obreiro começa a olhar o outro obreiro. O filho começa a olhar o pai. O patrão começa a olhar o funcionário. A gente às vezes começa a ter uma visão justamente da pessoa que é para estar mais próxima de nós. Por quê? Porque o diabo, ele quer nos atacar a nossa mente. Por mais que queime aqui, querido, é aqui que é atacado. E justamente porque se o Felipe tiver algo contra o pastor, ele vai estar algo contra mim. Se o Felipe tiver algo, não tem nada, viu, Felipe? Amém? Amém? Se tiver algo contra o amigo, e às vezes é o amigo mais próximo, às vezes a esposa futura, né? Daqui uns dias, anos, meses. Às vezes eu posso ficar entristecido com a Suzane por causa de uma coisa que entrou na minha mente que não era para ter entrado. Amados, quando nós começamos a ver o inimigo, ele vai tentar nos atacar de todos os lados. Nós temos que estar muito cuidado. Irmãos, eu comecei a pedir nas minhas orações, Espírito Santo, mostre para mim quem eu sou, Espírito Santo. Espírito Santo começa a revelar para mim mesmo quem eu sou. Por que eu quero te dizer, irmãos? É muito fácil, irmãos. É muita coisa mais fácil do mundo. É olhar para alguém e falar assim, ó, você está errado. Vou pegar hoje o Felipe de exemplo. Sentou no primeiro banco. Eu chego pro Felipe e falo assim, Felipe, você está errado nisso. Nisso, naquilo. O Pedro está aqui, nisso. Mas a coisa mais difícil, irmãos, é eu ter uma autocrítica espiritual de mim mesmo. De saber o dia que eu estou insuportável. Porque tem dia, irmãos, que eu sou implicante. Irmão, mas tem dia que eu sou implicante demais. Tem dia que eu falo assim, Jesus, dê paciência para a Suzane, porque hoje eu estou com dor. Hoje eu estou implicante. Eu estou aguentando nem conviver comigo hoje. Espírito Santo, me ajuda. Pastor, você quer dizer que todo mundo é assim? Todo mundo vai ter um dia mal, irmãos. Às vezes você dormiu mal, acordou bravo e agora todo mundo vai levar chumbo porque você não dormiu bem. Nós temos que aprender a nos conhecer e saber para onde está o nosso coração. Nós temos que começar a aprender a saber para onde está indo os meus sentimentos e os meus pensamentos, porque às vezes, amados, em um minuto sequer eu fui afrontado ou confrontado pelo inimigo. A seta dele tentou vir contra mim e sobre mim, e eu, por não ter vigiado, eu aceitei aquela seta sobre mim. Às vezes, num primeiro momento, você não vai sentir nada. É igual a época do Covid, irmãos, as pessoas eram contaminadas depois de 7 dias. Elas começavam a sentir os sintomas. Irmãos, eu não conheço nessa igreja alguém que fez mais teste de Covid do que eu. E eu descobri que eu sou imune ao Covid. Estou profetizando, sabe? Eu fiquei próximo de todo mundo com Covid, só eu não peguei. Mas eu fiz tanto, meu nariz não aguentava mais aquele negócio. Porque como nós estávamos visitando as pessoas, a gente ia ali eu falei assim, gente, como que eu vou visitar alguém, descubro que eu estou de Covid, vou lá na casa do irmão e acontece uma situação. Então quando falava assim, ó, você ficou perto de tal pessoa que está com... Vai lá o Kleber de novo fazer isso, sangue e nariz. Aí depois, passado semana, eu falei assim, não, estou bem, graças a Deus. Outra semana, você ficou perto do fulano, vai lá eu de novo. Por quê, irmãos? Porque às vezes quando você é contaminado, não vai manifestar em primeiro momento. Mas muitas vezes vai começar uma indigestão espiritual dentro de você. Você vai começar a pensar coisas que você não pensava antes. Você vai começar a raciocinar pensamentos que outrora não permeavam na sua mente. Às vezes, pensamento de desistência, pensamentos de abandono, pensamentos de fraqueza, de cansaço. Nessa hora, porque tem uma doença espiritual tentando ou já implicando a sua vida. O Paulo começa a dizer, irmãos, depois você fez tudo, depois você orou, depois você jejuou, depois você leu a palavra, depois que você buscou a Deus, depois que você buscou o Espírito Santo, fica firme, ou seja, fica pronto, fica preparado.
Porque pode vir mais coisas, mas se você está preparado, orando em todo o tempo, com toda a oração. Irmãos, é toda a oração disponível, toda. Como assim toda oração? Eu vou orar por mim, eu vou orar pelo meu casamento, eu vou orar pela minha casa, pelo meu trabalho, pelo meu ministério, eu vou orar por isso, por aquilo, pelo João, pelo Ciclano, pelo fulano, pelo Felipe, pelo Pedro, por todo mundo eu vou orar agora, porque é com toda a oração, para que eu possa de alguma maneira ser tratado pelo Espírito Santo naquele sentimento que está começando a entrar no meu coração. Irmãos, às vezes uma resposta que você recebe de alguém, às vezes o seu coração se fecha, você tem que se conhecer. Você precisa do controle do Espírito Santo de tal maneira de falar assim, opa, a minha reação aqui não foi legal não. A minha reação aqui, o meu coração fechou para fulano. O meu coração fechou para o ciclano. Eu realmente não... Tem alguma coisa errada. Aí está na hora de você orar mais um pouco. Eu quero que você volte um pouquinho comigo. Segundo livro dos Reis agora, capítulo de número 6. E o verso de número 8. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6 e verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, com o rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem é dos nossos e pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu, senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber dizendo: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Até aqui, irmãos. Esse texto, irmãos, ele é muito famoso. Texto que nós conhecemos muito bem, desse confronto de Síria e ali Israel. Queridos, pensa comigo. Em uma guerra, o rei da Síria vai lá e monta acampamento aqui, Israel passa para o outro lado. Ele vai lá, monta outro acampamento do outro lado, Israel vai lá e desvia. A Bíblia fala que nenhuma e nem duas vezes, ou seja, foram várias vezes. Quem é que estava livrando Israel daquele momento, irmãos? Era Deus. O Eliseu, ele era simplesmente um instrumento de Deus para avisar o povo, mas quem estava fazendo aquele grande livramento foi Israel. Amados, o que o Eliseu estava fazendo de errado? Nada. O que o Eliseu estava sendo? Homem de Deus, sim ou não, irmãos? Ele estava sendo usado por Deus? Estava. Ele estava buscando fazer a vontade de Deus, o Eliseu, sim ou não? Estava. O Eliseu estava procurando ser um homem de Deus em todo momento, liberando as palavras de Deus. E o que o inimigo fez acerca não mais do que ele estava batalhando, que era Israel. Agora, a visão do inimigo saiu de Israel e virou para quem? Para o Eliseu. Agora Israel não queria mais, agora o rei da Síria não estava somente olhando Israel, Israel seria consequência, mas agora ele queria destruir quem estava atrapalhando os planos dele. O que é que eu quero dizer isso, amados? Eu não sei você, mas eu desejo ser um homem de Deus. Eu tenho certeza que as mulheres vão desejar ser mulheres de Deus, né? Eu tenho certeza que você vai querer ser uma pessoa usada por Deus. Mas um homem e uma mulher, para ser usada por Deus, eles têm que ter os sentimentos de Deus. Eu me lembro um dia uma pessoa chegou para mim e eu ouvi, irmãos, eu sempre coloco alguém e falo assim: nossa, pastor, que palavra maravilhosa. Eu falo assim: glória a Deus que eu não atrapalhei. Porque quando a palavra é boa, irmãos, é que quando o pregador não atrapalha ela, o Espírito Santo fala totalmente durante a igreja. Mas olha para você ver, para nós entendermos hoje, irmão, o mundo espiritual que às vezes nós não entendemos. Pastor, mas eu estou orando mais, eu estou lendo mais a Bíblia, e quanto mais eu oro, mais eu jejuo, mais as dificuldades vêm, e vão vir mesmo. Enquanto ele estava sendo homem de Deus, os aguilhões do inferno que estava ali sobre o rei da Síria deixou de olhar Israel e olhou para um homem que estava fazendo a vontade de Deus.
Ele não estava mais simplesmente indo atrás de Israel, agora ele queria destruir aquela pessoa que estava atrapalhando o inimigo de fazer um dano a Israel. O que eu quero dizer é isso, irmãos? Às vezes eu e você estamos orando pela nossa casa. Eu quero dizer que não vai ser só a sua casa que vai ser o alvo. O diabo vai querer te atacar com os aguilhões dele para você parar de orar pelos seus filhos. Às vezes você está orando pela sua célula, o diabo vai querer atacar você para você parar de orar e buscar pela sua célula para que ela seja atingida. Em todos os momentos, eu como pastor, o inimigo vai tentar batalhar contra mim para eu parar de buscar, para ele conseguir ter maior liberdade sobre a congregação que esse pastor pastoreia. E assim sucessivamente. Na hora que você começa a buscar mais a Deus, na hora que você começa a se colocar mais diante de Deus para ser um instrumento de Deus, nessa hora o império das trevas vai tentar atacar a sua vida para que você pare de dar prejuízo e dano nessa batalha espiritual. É por isso que eu quero te dizer, irmãos, não é o fato de vir na igreja, é o fato de ser igreja. Porque eu posso estar aqui não fazendo nada, vivendo a minha vida simplesmente, vivendo só os meus sonhos. Eu estou aqui para ser feliz, eu quero viver só os meus sonhos. Se você não faz dano nenhum, irmãos, às vezes sua vida está tranquila demais. Mas o que eu vejo muitas vezes, irmãos, é que tem homens e mulheres que na hora da dificuldade eles não conseguem, essa pessoa não consegue permanecer firme. O que eu vejo hoje é que às vezes na hora da perseguição, esse homem, essa mulher não consegue muitas vezes se sentir firme diante de Deus. Às vezes eu consigo me manter firme durante um mês, durante uma semana, durante 2 semanas, durante 3 meses, mas daqui a pouco eu começo a abrir a brecha. Aqueles antigamente pensamentos que não me atacavam, agora estão me atacando. A minha visão agora que eu tinha de uma certa forma, agora essa visão mudou. E agora eu estou sendo atacado, mas eu não consigo entender, eu não consigo identificar por quê? Porque a minha mente deixou e tirou o capacete, agora eu estou em confusão. Porque o Geazi para lá e fala assim, mas ele sai lá, está lá todo na montanha, naquela casinha lá, e ele sai, e ele se depara, irmãos, com aquele... Irmãos, a Síria não era qualquer um, a Síria estava arrasando a terra, a Síria estava ganhando tudo, sabe? A Síria estava destruindo todo e qualquer tipo de civilização. E quando aquele homem sai ali fora e começa a ver aqueles soldados, ele manda um soldado de elite, não sabe, a SWAT da Síria que foi lá, sabe? Os melhores dos melhores. E fala assim, vamos acabar com esse baderneiro aí, vamos acabar com esse camarada aí que está contando tudo, que está sabendo das coisas, esse espia, vamos acabar com ele. Mas na hora, irmãos, que aquele homem sai de lá, ele volta, meu Senhor, estamos cercados. Acabou. Olha para você ver, irmãos, duas pessoas experimentando as mesmas, não experimentando as mesmas experiências com Deus, mas as duas pessoas estando juntas. As duas pessoas vendo os ocorridos juntos, com visões totalmente diferentes. Você lembra do escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno? Aí quando Geazi volta e fala assim, e agora? O Eliseu vai falar assim, maior são os que está conosco do que o que está com eles. O Eliseu não abriu a brecha. O Eliseu não baixou, irmãos. O Eliseu, depois de ter feito tudo, ele ficou firme. Depois de ter sido boca de Deus, ele permaneceu firme. Depois de ter contado e feito e tantas coisas de Deus, ele permaneceu firme. E quem permanece firme tem a visão de Deus aos seus olhos. Quem permanece firme é como Paulo fala para o Timóteo, eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí ele vai lá e ora, porque um homem de Deus, irmãos, quando ele está firme, ele não simplesmente acredita, ele manifesta a sua fé na vida de outras pessoas. E ele manifesta agora a sua fé e fala assim, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E diz a palavra que naquele momento Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu carros e cavalos de fogo naquele lugar. Mas eu fico imaginando o alívio daquele homem. Falei assim, eu vou morrer agora. Deve ser tipo um menino, vem agora, vem comigo, sabe? Sabe menino, quando tem um irmão mais velho, o Leandro era assim comigo. Eu às vezes era mais alto do que o Leandro. Aí o Leandro ia apanhar lá em Brasília. Vem cá, vou chamar meu irmão. Ele me chamava, eu ia lá e falei, e aí, quem é que está fazendo alguma coisa? Me sentindo algo, sabe, irmãos? Me sentindo algo. Não sabia ele, se eles viessem para cima de mim, eu ia correr também. Mas é isso, irmãos. Naquele momento ele se sentiu protegido, porque a visão dele abriu. Os olhos dele foi aberto, porque ele manteve firme.
Porque eu quero te dizer isso nessa noite, irmãos, e o que o Espírito Santo está nos direcionando nessa noite. Às vezes você vai ser atacado não exteriormente, às vezes você vai ser atacado interiormente. Às vezes vai acordar num dia e você não vai estar bem. Às vezes vai amanhecer numa certa manhã. Você vai colocar os pés no chão e às vezes vai vir pensamentos que não eram para estar lá. Às vezes você vai ouvir uma conversa que não era para você ter escutado e às vezes vai brotar um pensamento que não era para estar lá. Às vezes você falou algo que não era para você falar e às vezes daqui a pouco um pensamento vai brotar e não era para estar lá porque aquele ali foi o início de uma infecção no seu corpo. E é nessa hora que eu e você precisamos falar: Espírito Santo, sonda-me e me conhece. Você sabe, irmãos, quando um sentimento diferente ele entra no seu coração. Irmãos, eu me lembro que alguns anos atrás eu estava em uma determinada oração. Isso deve ter uns 3 anos, é bem recente. Eu estava em um período de oração, irmãos, e no meu coração eu estava colocando, falar assim com o Senhor: Senhor, eu quero ser obediente. Senhor, eu quero ser obediente ao meu pai. Senhor, eu quero ser obediente à minha mãe. Porque tinha acontecido uma situação, irmãos, e eu falava assim a cada dia: Senhor, eu quero ser obediente ao meu pai. Eu quero ser obediente à minha mãe. Eu estava orando por uma situação. Senhor, faça a cada dia. E eu me lembro, irmãos, que na hora o Espírito Santo veio falar no meu coração. E o Espírito Santo falou assim no meu coração: eu não quero somente a sua obediência ao seu pai e à mãe. Eu quero a sua obediência principalmente a mim e àqueles que vão direcionar sobre a sua vida. Irmãos, naquela hora o meu coração se abriu. E eu falei assim: todas as vezes que eu recebo um conselho que vem da parte de Deus, irmãos, eu posso não concordar. Por que eu quero te dizer isso? Porque esses dias, irmãos, eu estava conversando com a Suzane. E a Suzane me deu um conselho. Irmão, aquele conselho entrou aqui e saiu aqui, irmãos. Sabe aquele conselho que você ouve e você fala assim: tá bom, pode deixar, vou fazer. E eu estou falando, irmãos, que o mais difícil eu acho que é receber um conselho da esposa. Ou do esposo, né? Porque você está ali todo dia. Às vezes entra até num período de competição, parece, né? Eu sei mais, eu não sei. E naquela hora a Suzane me deu um conselho para me fazer uma determinada situação, irmãos. Na hora meu coração falou assim: não, eu estou no caminho, eu vou fazer tal coisa. Irmão, quando chegou no final do dia, quando chegou assim, estava chegando no final do dia, o Espírito Santo falou no meu coração: eu te dei um bom conselho através da sua esposa e você vai negar ele. Eu falei: Senhor, e agora? O que eu faço agora? Imagina eu voltar lá atrás e falar assim: Suzane, eu vou ouvir o seu conselho. Imagina, irmãos, eu voltar lá e falar isso. E eu fiz isso. Sabe, com muito orgulho, eu falei: Suzane, eu estava analisando, né? Eu estava analisando o conselho que você me deu hoje. E o seu conselho é muito bom. Eu estava chegando na conclusão. E ela falou assim: você estava chegando na conclusão? Eu falei: não, o Espírito Santo acabou de falar comigo que é para mim te ouvir. Irmãos, e o negócio deu certo. Mas por quê? Porque tem hora, irmãos, que eu tenho que dar 2 passos para trás, quando é Deus falando sobre mim, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Às vezes, irmão, você vai acordar e vai vir um sentimento no seu coração do Espírito Santo de Deus. Às vezes Deus vai usar uma pessoa que você não imaginava que usar. Às vezes Deus vai falar na boca do seu inimigo, muitas vezes, para te dar um bom conselho. Deus falou na boca de uma jumenta por causa do Balaão. Deus não falou, já tinha falado com o Balaão várias vezes. Agora Deus usa uma jumenta para falar com ele, dar um bom conselho com ele. Por que eu quero te dizer isso, irmãos? Você tem que ficar firme, porque o inimigo vai tentar contra a sua vida. Ele vai tentar contra o seu pensamento, ele vai tentar contra o seu sentimento, ele vai tentar contra a sua visão, ele vai tentar contra a sua linha de pensamento, ele vai tentar de alguma forma. Às vezes ele não vai ter sucesso hoje, mas ele vai querer se apresentar amanhã. E depois, é por isso que a Bíblia diz: fica firme, é através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a presença do Senhor nos protege, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo ao derredor. Irmãos, Nabucodonosor ficou mais de 1 ano sitiado a Israel. Nabucodonosor ficou mais de 1 ano inteiro, irmãos, muito mais, em volta de Israel, esperando uma brecha na cidade. Quando se abriu a brecha, ele entrou. Nossa, mas eu sirvo a Jesus há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Mas às vezes hoje eu abri a brecha que não era para me ter aberto. A
Bíblia começa a dizer que depois de você fez tudo, você orou, aleluia. Você leu a Bíblia, aleluia. Você tem buscado a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora fica firme. Como dizem aí, né? Firma o pelo. Fica preparado. Porque quando ele vier de novo, você está preparado. Quando a dificuldade vier de novo, você está preparado. Quando as palavras de descrença vierem na sua mente, você está preparado. Quando o inimigo tentar te usar para trazer contenda, você está preparado. Quando o inimigo tentar colocar no seu coração sentimentos de descrédito e às vezes tirar a sua visão de algo da parte de Deus, você está preparado. Você tem que fazer uma autoanálise. Irmãos, eu quero te dizer, eu sirvo a Jesus desde que eu me entendo por gente, mas que eu falo que eu sirvo a Jesus mesmo é desde os meus 17 anos. Irmão, já teve muitas vezes que eu tive que voltar atrás comigo mesmo, por causa de sentimentos meus. Mas cada vez que eu falo assim, Espírito Santo, me mostre quem eu sou. Irmãos, eu fico imaginando Davi. Irmãos, o Davi não era qualquer um. O Davi era o rei. O Davi era um camarada muito aclamado diante de Israel. O Davi era uma pessoa cheia de... uma pessoa extremamente... Não era? Qual eram as músicas? Saul matou seus milhares. O Davi, seus 10 milhares. Olha para você ver, as pessoas tinham o Davi aqui, ó. Mas um dia, o Davi fez o que não era para ser feito. Ele olha para aquela mulher. Irmão, eu quero te dizer, mente vazia, é como que diz aí esse ditado popular, né? Mente vazia, quando você não tem nada para fazer, você vai pecar. O Davi era para estar na guerra, mas ele escolheu ficar em casa, fazer nada, tranquilo da vida. E ele vai lá e começa a ver aquela mulher tomando banho. E quando ele vê a Batseba tomando banho, ele quer aquela mulher, peca contra aquela mulher e mata o marido daquela mulher. O Natan vai lá e faz uma história para ele, de um homem rico que tinha várias ovelhas e um homem pobre que tinha uma única ovelha. Pensa comigo, irmãos. Ele foi confrontado. E na hora que ele termina de escutar aquela história, o Natan vira para ele e fala assim, é você. Irmãos, qual que foi a atitude do Davi naquele exato momento? Fui eu mesmo. Eu que fiz isso. E aí vem a sentença sobre a casa dele. Vem a sentença sobre a vida dele. Mas a Bíblia fala, e Deus também já te perdoou desse mal. Irmãos, a Bíblia começa a dizer que a soberba, ela precede a ruína. Nós temos que entender que todas as vezes que o Espírito Santo trazer uma palavra no nosso coração, irmão, você tem que pedir para Ele, fala, Espírito Santo, me dê uma visão sobre mim. Dê uma visão ao meu respeito, Espírito Santo. Às vezes você está orando por alguém, às vezes você está cuidando de alguém, às vezes você está ali orando, e eu não estou dizendo somente alguém externo, às vezes você ora pela sua casa, às vezes você ora pela sua família, mas às vezes o que você está precisando também é pedir, Espírito Santo, me dê uma visão sobre mim. Espírito Santo, me mostre realmente o que está no meu coração, o que está dentro de mim. Se tem algum caminho mau, Senhor, arranque de mim hoje. Se tem algum pensamento contrário, Senhor, arranque de mim hoje. Mas que o Teu Espírito passe sobre mim e me mostre quais são, da onde está vindo as origens dos meus pensamentos e dos meus sentimentos e daquilo que eu estou liberando através dos meus lábios. A Bíblia fala que não tem como sair de uma mesma fonte água doce e água saudável. Não tem como eu bem dizer e mal dizer. Não tem como eu falar bem e na mesma hora falar mal. Não tem como. Se eu estou falando mal e falando bem, pode ter certeza que a água é salgada. Porque a água doce só emana água doce. Amados, e eu me lembro, no meu encontro com Deus, eu estava lá sentado. Minto, irmãos, desculpe, minto não, me engano. Eu estava numa vigília. E nessa vigília, irmãos, eu estava sentado e... Irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algo. Irmãos, mas parece que quando Deus está falando conosco, parece que está sendo passado na televisão. Parece que tem um telão, não é verdade, irmãos? Parece que tem um telão e está todo mundo vendo o que você está vendo. Parece que na hora que o Espírito Santo começa a confrontar o seu coração, a gente fica até abaixa a cabeça e fala assim, não é possível um negócio desse. Você olha para o lado, eu olhava para o outro, você, não é possível, será que todo mundo está vendo o que eu estou vendo? Porque quando o Espírito Santo te mostra algo é extremamente claro.
Amados, e nós temos que começar a pedir para o Espírito Santo para nós estarmos firmes quando nós formos tentados, para estarmos firmes quando vier tentativas na nossa mente, no nosso coração, quando vier no nosso coração um desejo de altivez, quando tiver no nosso coração um desejo de maledizer, quando vier no nosso coração um desejo de amaldiçoar. Às vezes não é contra os outros, às vezes é contra você mesmo. Nós temos que pedir: Espírito Santo, me controle. Espírito Santo, abra minha mente. E eu quero te dizer, querido, não é porque você vai orar que vai mudar. Você vai ter que perseverar muitas vezes com toda a oração e súplica. Você vai ter que pedir um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Às vezes, amado, a palavra que você está falando está machucando alguém. Você vai ter que pedir: Espírito Santo, se eu estiver machucando alguém, muda a minha vida. Você vai pedir amanhã, depois. E o Espírito Santo vai te dar oportunidades para você exercer isso. Amado, você tem que começar a entender como que está o meu e o seu coração aqui nessa noite. Como que está a inquietude da nossa mente. Às vezes, irmão, você não está com desejo nem de vir para a casa de Deus. Às vezes você fala de ir no culto, você já te dá um desânimo. Você tem que começar a entender o que está acontecendo dentro de você. Você tem que começar a entender o que está passando dentro da sua mente. A Bíblia começa a dizer que Deus revelava para o Eliseu as estratégias do rei da Síria. Irmãos, você acha que Deus não pode te contar os planos do inimigo contra a sua vida ou contra a vida de qualquer um que seja? Irmãos, eu quero te dizer de coisas simples. Eu me lembro um tempo que eu estava orando e eu falei com a Suzana: eu tive um sonho estranho essa noite. Eu sonhei que tinha um escorpião na sala de casa. Irmãos, eu achei aquilo engraçado, porque o escorpião vinha e entrava, parava assim embaixo do rack da minha sala. Passado alguns dias, meses, melhor dizendo, nós começamos a mexer. O Leandro começou a ir lá em cima mexer num apartamento que ele ia mexer. E aí eu olhando aquele movimento e tal, e eu pensei assim na minha cabeça: pode ter escorpião, né? Porque Nova Serrana, irmãos, é um lugar bom para dar o quê? Escorpião. Toma muito cuidado. Irmãos, eu me lembro, olha para você ver como uma coisa simples Deus conta. Eu entrei no meu quarto. Eu lembro que eu coloquei um jogo de pastilha de parede em cima da mesa da minha casa. E quando eu entrei no meu quarto, era umas 6 horas da tarde, eu entrei lá para trocar de roupa porque eu tinha uma reunião. Mas na hora que eu piso assim no chão, quando eu tô descalço, eu paro assim meu pé e eu piso, tinha um escorpião desse tamanho lá do ladinho do meu pé. Eu acho que tinha isso aqui, ó, do meu pé, irmão, isso aqui, ó. Bom, na hora que eu olhei aquilo, eu não acreditei, eu só tirei meu pé. Sabe aquele negócio aí? Que isso? Você nem tem uma reação? E eu peguei aquilo, matei, eu falei assim: não é possível que tenha... Não existe apartamento, escorpião em apartamento, gente. Isso não existe, não. Em casa tudo bem, mas em apartamento? Na hora, irmãos, o Espírito Santo me lembrou daquele sonho que eu tive. Dele vindo na sala, e eu vi que entrou no meu quarto, irmãos. E eu glorifiquei o nome do Senhor naquele momento. E foi na semana, irmãos, que nós estávamos reabrindo a célula. Foi na semana, eu falei assim: gente, tudo acontecendo nessa semana. Justamente um pouquinho antes de eu ir para a célula, que eu estava reabrindo a minha célula, eu estava assim, justamente nessa hora, para eu não ir, para eu parar. Eu falei assim: mas é agora que eu vou mesmo, agora que eu estou mais animado ainda. É isso, irmãos. Quantas vezes, amados, você vai estar no mesmo lugar que alguém, que o seu coração está fechado, você não vai querer nem mais ouvir essa pessoa. Às vezes o seu coração começou a ter uma gangrena, você não dá mais nem atenção a alguém que outrora você dava atenção. Às vezes você parava para ouvir o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, sua mãe, alguém que está perto de você, mas hoje, porque você está com um sentimento, você não quer mais nem ouvir essa pessoa. Você nem tem mais crédito para ele ou para ela. Às vezes pode ser o seu filho, o pai, às vezes está chateado com o filho por causa de uma situação, às vezes não quer nem dar mais atenção para aquele filho. Por quê? Porque o inimigo usou uma estratégia, irmãos, e é assim: ele vai tentar de uma forma, se não der certo ele vai tentar de outra forma, se não der certo ele vai tentar de outra forma, e não der certo até que uma forma, e ele vai tentando, e vai tentando, e vai tentando, até que uma hora ele acha uma brecha no seu coração que não estava ali, e ele vai entrar. E é por isso que nós temos que, depois de ter feito tudo, irmãos, ficar firme. Depois de termos feito tudo, temos que permanecer com aquele sentimento. Na hora que começa um sentimento diferente, irmãos, comece a analisar e denuncie.
Irmãos, a melhor coisa é você denunciar a você mesmo. Quem gosta de denunciar alguém aqui? Ninguém. Mas a melhor coisa é denunciar você mesmo. Muitas vezes, irmãos, lá atrás, eu ainda solteiro em casa, eu chegava ali para os meus líderes e falava assim: ó, eu estou com esse pensamento, eu estou com esse sentimento, o culpado sou eu, é eu que estou pensando nisso aqui, ó. Me ajuda para isso aqui não piorar. Porque eu entendi, irmãos, que quanto mais transparente eu era para as pessoas que estavam sobre mim, melhor um cuidado eu tinha. Irmãos, eu quero te dizer, foram várias vezes que o meu coração precisou de ser discipulado. Foram várias vezes que o meu coração precisou ser disciplinado. E eu falo assim: ô coraçãozinho, você para com isso. Para de pensar isso. Amados, quantas vezes você dá amor e você recebe palavras contrárias? Pastor é o que mais recebe isso. Mas quantas vezes, irmãos, hoje o meu coração, sabe meu coração? Meu coração ele é blindado, sabe? Por quê? Porque eu sei, irmãos, que as armas da nossa milícia ela é poderosa em Deus. Então a minha luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É contra o inimigo que está querendo me destruir e destruir as pessoas ao meu redor. É o inimigo que está tentando entrar na minha casa. É o inimigo que está tentando destruir os meus filhos. E eu não posso dar bobeira. Eu não posso dar bobeira, irmãos. Eu e você, nós não podemos dar bobeira, irmãos. Porque se nós dermos bobeira, o inimigo ele vai tentar contra as nossas vidas. Nós não podemos abrir a guarda. E eu sei, irmãos, que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes nós estamos cansados. Às vezes nós somos desanimados. Às vezes nós estamos, com pensamentos que não era para estar. Mas é mais ainda, irmãos, nessa hora que você tem que falar: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou procurando que Deus me responda sobre um assunto. Falei: Deus te respondeu? Não. Falei: então não faça nada. É igual uma criança, fala assim: pai, eu posso ali embaixo? Não respondi. Pai, eu posso ali embaixo? Não respondi. A gente tem a tendência de que quem cala, consente. Mas com pai não é assim não. É verdade, irmãos. Pai e mãe aí, ó. Quem cala, consente? Não. Quem cala é que, se eu não estou falando nada, é que não. É ou não é, irmãos? Não sei se é assim lá na sua casa. Eu não falei nada, é não. Então eu peguei esse princípio e apliquei a Deus na minha vida. Eu estou orando por algo. Se Deus não me respondeu, é não. Se eu falar: Senhor, eu preciso disso, não tive resposta, é não. Aguarda mais um pouco. Espera mais um pouquinho. Amados, mas é tão interessante quando o Espírito Santo, quando você começa a pedir: Espírito Santo, fala para mim, Espírito Santo, quem eu tenho sido diante do Senhor. Quando você chega para o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, mostra quem eu sou, Espírito Santo, hoje. Espírito Santo, revela o meu coração aqui agora. O oculto e o escondido, irmãos, o Espírito Santo revela. Porque o interesse dele não é te condenar, o interesse dele é te transformar através do poder da palavra. Ele quer impedir a acusação do diabo. Aí às vezes você vai falar assim, é igual quando ele chegou para Elias: Elias, o que você faz aí, Elias? Ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, e eles tentam agora tirar a minha vida. Naquela hora Deus revela um plano para a vida do Elias: Elias, você vai fazer isso, 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 isso. E ali acaba o ministério do Elias, porque agora ele unge as pessoas e daqui a pouco vem a carruagem do Senhor para buscar o Elias. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo para saber onde está o nosso coração. Essa é a maturidade que um homem e uma mulher tem que ter em Cristo. Às vezes você vai ter que dar uma voltinha para trás. Irmãos, eu quero te dizer, para nós findarmos aqui. Eu me lembro, tem algumas coisas que eu guardo muito. Tem algumas vergonhas que nós passamos, irmãos, que fica gravado. Não é verdade? Eu não sei você já passou alguma vergonha aqui, irmãos, que você lembra dela até hoje? Tem um HB20 branco com a placa NXW 1D57. Está na garagem de alguém. Irmãos, olha para você ver. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo e eu me lembro como se fosse ontem, porque eu decidi naquele dia nunca mais na minha vida tomar essa atitude. Quando eu e o Leandro éramos solteiros, irmãos, eu dormia embaixo na beliche, o Leandro dormia em cima. E eu me lembro que o Leandro sempre gostava de estar fora, sabe? O Leandro sempre gostava de ir para casa de alguém, sair. Eu gostava mais de ficar em casa. E eu me lembro que um dia que eu fiquei em casa, e chegaram algumas pessoas na minha casa. Algumas pessoas assim, que não eram cristãs, e nós começamos a conversar. Eu tive que ir para a sala fazer sala com eles, nós começamos a conversar e tal e tal. E surgiu um assunto.
E eu entrei no assunto, irmão. Sabe quando você entra no assunto, tá todo mundo na rodinha? Sabe a rodinha? Não é verdade, irmão? Não tem rodinha que às vezes acontece? E naquela rodinha eu entrei no assunto e tal. E hoje no meu devocional isso veio na minha mente, irmãos, eu senti vergonha de novo por mim. E eu entrei naquela rodinha de conversa, e é verdade, pai, pá. Passado algum dia aquela conversa boa, passado algum tempo, o assunto vem à tona. Eu lembro que a pessoa que estava me liderando na época me chamou, seu Kleber, aconteceu isso. Falei, não. Que isso? Você acha que eu ia falar isso Não. Aí chegou as pessoas que estavam na rodinha. Sentou todo mundo na mesa. E perguntou assim, ô fulano, beltrano e ciclano. Aconteceu essa conversa? Aconteceu. E quem estava lá? Estava o fulano, o beltrano, o Kleber e o ciclano. Irmão, naquela hora eu falei assim, eu? Amnésia espiritual, sabe, irmãos? Eu? Tá. O que você falou, Kleber? Eu não falei muita coisa. Falou assim, falou sim, ele falou isso. Mano, naquela hora, irmão, minha cara derretia, sabe, irmão? Derretia. Sabe o que é derretia? Eu falei, Senhor, acaba logo esse dia, Senhor. Acaba logo esse dia, Senhor. Pelo amor de Deus. Porque o Leandro foi viajar. Se não tivesse viajado, não teria entrado nessa... Olha você vendo nessa hora, irmão. Não teria acontecido isso. Mas naquele dia, irmãos, eu falei no meu coração, eu nunca mais vou ser sem caráter dessa forma. Se eu falei, eu falei. E se eu não falei, eu não falei. Eu me conheci, irmãos. O que eu fiz? Acabei com as rodinhas comigo. Toda vez que acontecia um negócio, eu não entrava, porque naquele dia eu aprendi a fazer algo. Por quê, irmãos? Porque eu aprendi a me conhecer. Às vezes um jovem um dia chegou para mim e falou assim, pastor, sabe, eu estou num relacionamento, mas eu sei que naquela hora, na hora H, o Espírito Santo vai me ajudar. Eu falei assim, não vai, o Espírito Santo foi embora na hora que você imaginou. Na hora que veio o desejo na sua mente, o Espírito Santo já foi embora, porque você já pecou contra ele. A Bíblia fala que as paixões da mocidade, o Paulo descrevendo ao Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Tem coisas, irmãos, que eu e você temos que fugir. Às vezes vai ter que fugir de pensamentos, de sentimentos, de palavras que você está predisposto a liberar. E pedir, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Senhor, coloca um guarda nos meus lábios. Não me deixe pronunciar palavras que possam vir contra mim amanhã. Não me deixe, Senhor, pronunciar palavras. Irmãos, Ananias e Safira pronunciaram palavras no íntimo da sua casa, sem ninguém saber. Eles combinaram entre eles, sem ninguém olhar, mas o Espírito Santo estava olhando. Às vezes, amados, o problema não está sendo A, B, C. Às vezes o problema é que você não está ficando firme no dia mau. Você não está se revestindo da armadura. Mas quando você começa a falar, Espírito Santo venha. Amados, é que nessa noite nós possamos ter essa sensibilidade de falar, Espírito Santo, mostra para mim quem eu sou. E eu quero te dizer, irmãos, nós sabemos quem nós somos. Eu não sei você, mas eu sei exatamente como eu sou. Irmão, quantas vezes eu quero falar alguma coisa que eu tenho que me calar? Quantas vezes eu quero, numa situação, tomar tal de atitude e o Espírito Santo fala assim, espera um pouquinho, eu espero um pouquinho. Mas se depender de mim, eu já estava lá. Sabe aquele negócio do menino? Sentou, meu coração está de pé. Às vezes nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso amanhã pode ser danoso para mim e para você. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo nessa noite para nós orarmos. E eu quero te dizer, querido, que o inimigo, às vezes ele vai tentar contra a sua vida. Ele vai tentar contra a sua casa, mas fiel é Deus que nos guarda. O inimigo às vezes vai tentar contra a sua mente, mas fiel é Deus que te guarda. Amados, quanto mais a batalha estiver vindo, quanto mais sentimentos estiver vindo, mais você dobra o seu joelho, mais você dobra o seu joelho. Irmãos, eu quero te dizer, hoje nós estamos no segundo dia desses 40, 2/40. 2/40 do nosso propósito de oração. Amados, eu quero te dizer que hoje Deus falou tanto ao meu coração sobre tantas coisas que eu estava conversando com Ele. Tantas coisas que eu coloquei diante de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor está vendo isso. O Senhor está vendo aquilo. O Senhor está vendo dessa forma. Senhor, isso que está acontecendo, aquilo que está acontecendo. Quantas coisas, irmãos, eu coloquei diante de Deus hoje. E parece que o céu estava aberto, irmãos, para responder no dia. Porque eu sei, irmãos, que nós estamos num tempo de consagração diante de Deus.
Eu quero sair desses 40 dias, irmãos. Eu não quero ser um homem mais espiritual. Eu quero ser um homem que ouve a voz de Deus. Porque se eu for uma pessoa que ouve a voz de Deus, irmãos, eu vou silenciar a minha carne. Se eu for um homem que estou ouvindo o que Deus está falando, se você for uma pessoa que está ouvindo o que Deus está falando a você, irmãos, você vai se tornar alguém melhor. Quando você muda, a situação muda. Às vezes você está querendo mudar o cônjuge, às vezes você está querendo mudar o filho, às vezes você está querendo mudar o patrão, às vezes você está querendo mudar o amigo, às vezes você está querendo mudar o vizinho, mas quando na verdade quem tem que mudar é você. Que quando você muda, as coisas ao seu redor vai mudar. Irmãos, quando Jesus chega no Zaqueu, fala assim: Zaqueu, hoje me convém deitar na sua casa. Irmãos, Jesus só fala assim: eu vou para onde hoje? Para sua casa. Jesus falou que ele estava devendo alguém, irmãos? Jesus falou que ele era sem caráter? Ele falou: Senhor, se eu estiver devendo alguém, eu vou pagar. Porque quando Jesus entra, irmãos, não tem lugar para pecado. Quando Jesus entra, irmãos, não tem lugar para desculpa. Quando Jesus entra, irmãos, eu quero te dizer: deixa Jesus entrar. Se Jesus entrar na minha vida e na sua vida, irmãos, e permanecer nos dias maus, eu e você vamos passar pela vitória dando glória a Deus. Eu e você vamos passar pela luta dizendo: bendito é o Senhor que está comigo. Vamos passar para o dia mau dizendo: o Senhor está comigo. Vamos passar para adversidades: o Senhor está comigo. Pelos pensamentos errôneos: o Senhor está comigo. Pelos sentimentos às vezes que não eram para estar lá: o Senhor está comigo. O sentimento não era para estar no Davi, mas entrou. Mas ele foi confrontado, a consequência veio, mas o perdão também veio. Amados, se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos ser homens e mulheres poderosos nessa terra. Se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nos dias difíceis nós vamos permanecer firmes, acreditando que Deus tem algo para mim e para você. Pode estar tudo dizendo ao contrário, pode ter uma semana, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas eu sei quem é fiel para me proteger. Eu sei que Deus é poderoso para estar comigo. Irmãos, eu quero te dizer, às vezes eu como pastor, eu também passo situações como os irmãos. Mas irmãos, eu coloquei a cada dia no meu coração: Jesus pode. Irmãos, não tem dia que o melhor é estar com Jesus. É dobrar o dia e falar assim: Senhor, não tem palavras, não tem sentimentos, não tem pensamentos. Eu sei, se eu tomar uma escolha agora, eu vou tomar errada. Eu quero estar diante do Senhor. Abra os meus olhos. Irmãos, quando o Espírito Santo abre os meus olhos, os seus olhos, nós guiamos bem. Nós vamos bem. Todos os homens, a igreja fazia contínua oração pela vida do Pedro. O anjo foi lá e soltou ele das prisões. O Paulo e o Silas estavam na igreja, estavam na prisão, cantando e orando a Deus. Deus vem com terremoto e livra aquele lugar. Tem decisão que é não tomar. Tem a ação que é aguardar. Tem a ação que você tem que fazer. O profeta, Deus fala com o profeta: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha voz. Irmãos, quantas vezes eu e você vamos ter que nos humilhar, vamos ter que pedir perdão, vamos ter que falar: Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, trabalha o meu coração, trabalha a minha mente, trabalha os meus sentimentos, trabalha as minhas escolhas, as minhas decisões. Trabalha, Espírito Santo, para que eu possa escolher bem amanhã, para que eu não possa tomar, às vezes, irmãos, uma decisão de um sonho na sua vida, e às vezes você está indo pela força do hábito, pelo fluxo da sua vida, quando na verdade você podia pedir para o Espírito Santo: me direciona, Espírito Santo. Eu sei, amado, feche seus olhos, que o Espírito Santo, ele quer te dar clareza a cada dia, até das decisões que você tem que tomar. O Espírito Santo, às vezes, ele vai te dar clareza, irmãos. Há tantas coisas que você às vezes precisa. Às vezes você precisa tomar uma decisão sobre algo hoje, meu querido, e você não sabe como tomar. O Espírito Santo que te faz ficar firme, ele direciona os seus passos. É como diz: depois de ter feito tudo, pois ficais firme. Vamos ficar firme. Vamos ficar atentos. Vamos ficar vigilantes, porque o inimigo das nossas almas trabalha, mas fiel é Deus que nos fortalece na rocha. Fiel é Deus que nos fortalece na sua palavra. Fiel é Deus que nos fortalece diante dele. Fiel é Deus que muda a nossa mente, o nosso coração e o nosso sentimento.